Pois bem, meus amados, nós vamos dar continuidade à nossa exposição do Evangelho de Mateus, a qual há um bom tempo nós já temos feito aqui em nossa igreja. Estamos já no terceiro ano da exposição desse Evangelho tão precioso. Muitas lições nós aprendemos da parte de Deus, desde o capítulo 1, capítulo por capítulo, verso por verso, acompanhando esse Evangelho tão precioso, o primeiro livro do Novo Testamento, e como tem sido um tempo abençoador para nós ao longo desses 3 anos, meditar no Evangelho de Mateus. Nós estamos no capítulo 26, e hoje nós vamos meditar do verso 47 a 56. Você pode estar abrindo sua Bíblia. Obrigado, meu irmão. Se a minha voz falhar, os irmãos considerem. Estou me recuperando de uma gripe que nunca fiquei bom. Mateus, capítulo 26, verso 47 a 56. Mateus, capítulo 26, verso 47 a 56. Eu vou ler na versão NAA. E os irmãos podem acompanhar da sua Bíblia também. E quem tiver, de repente, aparelho smartphone, quiser acompanhar por esta versão, você também pode fazer isso, tá bom? Versão NAA. Diz assim a palavra de Deus: E enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal: aquele que eu beijar é esse, prendam-no. E logo aproximando-se de Jesus, Judas disse: Salve, mestre! E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, o que você veio fazer? Nisto, aproximando-se eles, agarraram Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: Coloque a espada de volta no seu lugar, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Ou você acha que não posso pedir a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Mas como então se cumpririam as escrituras que dizem que assim deve acontecer? Naquele momento, Jesus disse às multidões: Vocês vieram com espadas e porretes para prender-me, como se eu fosse um salteador. Todos os dias no templo, eu me assentava ensinando, e vocês não me prenderam. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o deixaram e fugiram. Vamos orar mais uma vez. Bendito Deus, é diante do Senhor que daqui nós estamos, com os corações contritos e quebrantados, porque reconhecemos que o Senhor é Deus e estamos aqui para prestar-lhe um culto de adoração. E sabemos também, ó Deus, que o Senhor fala conosco mediante a Tua palavra. Assim, ó Deus, vem, fala conosco, que o Teu Espírito possa nos guiar em toda a verdade. Pai, nosso coração é corrupto, por isso ele é resistente, ó Deus, à Tua palavra. Deus, toca no nosso coração, quebra o nosso coração, de maneira que a Tua palavra possa penetrar no mais profundo do nosso íntimo, pois sabemos que a Tua palavra é espada de 2 gumes. Deus bendito, que o Senhor fale profundamente conosco. Abençoe os irmãos que nos acompanham pela internet,
que por motivos maiores não puderam estar conosco aqui nesta noite. Que tão somente, ó Deus, sejamos edificados, transformados pelo poder da Tua palavra. Oramos assim, pedindo as Tuas bênçãos e a iluminação do Teu Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a quem amamos, hoje e sempre. Amém. Pois bem, meus amados, nós estamos aqui nos momentos já finais, como você bem sabe, da caminhada de Jesus. Nós estamos nos capítulos já finais. Esse livro, esse evangelho, tem apenas 28 capítulos. Nós já estamos aqui já caminhando para o final do capítulo de número 26. E o clima é tenso. O momento é um momento de dor e de sofrimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No sermão anterior, nós vimos Jesus passar pelo seu maior sofrimento. O maior momento de sofrimento de Jesus nós vimos no sermão passado, que é o momento em que ele esteve no Getsêmani. Esse texto que nós acabamos de ler, Jesus ainda está no Getsêmani. E foi lá no Getsêmani que Jesus abriu a sua alma e se derramou diante do seu Pai, em aflição. E essa aflição de Jesus não era porque a morte se aproximava, porque para isto mesmo foi que ele nascera, para morrer. E ele já havia dito isso a todos os seus discípulos. E certamente a aflição de Jesus não era por causa da morte em si, porque grandes servos de Deus enfrentaram a morte por causa de Deus e o fizeram de forma muito alegre, jubilosos, por se sentirem dignos de morrer por causa do nome de Deus. O problema não era a morte. Como nós já vimos, o problema era o que estava para acontecer mais adiante, da qual nós veremos no capítulo 27. O momento em que é colocado sobre Jesus todos os pecados, todos os nossos pecados. E quando isso acontece, algo acontece que nunca havia acontecido com aquele que é eterno. O Pai lhe abandona. Porque há uma característica, há um efeito do pecado na relação com Deus. O pecado afasta o homem de Deus. Por isso que a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, porque o pecado faz isso. E naquele momento em que é colocado sobre ele os nossos pecados, é aquele momento em que ele sente pela primeira vez em toda a eternidade a ausência do seu Pai. Como nós veremos mais na frente, ele clama: Pai, por que me abandonaste? É por este momento, é visualizando este momento, que Jesus sofre de maneira prévia, antecipada, por aquilo que está para acontecer. Então a agonia de Jesus, descrita no Getsêmani e nos outros evangelhos, dizendo tão profunda é que Jesus sua sangue, tamanha é a tensão e a agonia, como nós vimos no texto passado, Jesus estava profundamente triste até a morte. Tamanha era a sua tristeza pelo que estava para acontecer. E é ainda neste cenário que então essa narrativa que nós acabamos de ler, ela acontece. É no momento em que Jesus está ainda ali no Getsêmani que tudo isso agora vai acontecer. Jesus, de fato, é um homem de sofrimentos. Não somente pelo fato de ter colocado sobre ele os nossos pecados, mas por tudo que envolvia o sofrimento do ponto de vista humano. Jesus já havia avisado que seria traído pelo seu grupo mais próximo. Ele já havia avisado que todos o iriam abandonar. E é exatamente aqui, nesse texto que nós acabamos de ler, que tudo isso acontece. Em uma cena só, Jesus é traído e também Jesus é abandonado. Aquilo que ele já havia dito que iria acontecer, agora literalmente acontece. O texto começa dizendo que ele é traído
e encerra dizendo que ele é abandonado. Se não vejamos, olha o primeiro verso, 47. E enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou Judas. E nós acabamos de ler o texto e sabemos o que acontece quando Judas chega. Ele traz Jesus. E o texto que nós lemos encerra dizendo que os discípulos o abandonam. Versículo 56. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o deixaram e fugiram. Então é aqui nesse texto onde as coisas que ele havia dito acontecem. Pelo menos duas delas. Onde ele seria traído e onde ele seria abandonado. Mas o mais interessante é que essas duas coisas acontecem não com estranhos, não por mãos de estranhos, mas tudo isso lhe acontece pelo grupo seleto, o grupo mais íntimo de Jesus. Jesus é traído por um dos 12, tanto é que o texto começa dizendo no verso 47. E enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou Judas, um dos 12. Um dos 12 trai. E o final do texto diz que os outros 11 fugiram, o abandonaram. Então o texto é tenso, porque retrata um sofrimento do ponto de vista humano de Jesus, promovido por aqueles a quem ele estimava, aqueles a quem estava mais próximo de Jesus. Do ponto de vista humano, é onde aumenta ainda mais a situação dolorosa de Jesus, porque se tem algo doloroso, é quando você é traído por quem está próximo e quando você é abandonado por aqueles que estão próximos. Por isso que o texto é tenso. E no capítulo 27, Jesus é abandonado pelo seu pai. Então você imagina o enredo, o contexto. Por isso que Jesus está tenso e sofrimentos lhe aguarda. É importante para a compreensão do verso 47, nós conectarmos com o versículo 46, porque é contínuo a narrativa. O texto diz assim, encerra o versículo 46, enquanto ele estava no Getsêmani, dizendo assim, levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Pode colocar aqui agora na tela, por favor. No verso 46 ele diz, levante-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Ele falou isso para aqueles outros discípulos a quem ele havia levado para mais perto. E o versículo 47 começa dizendo que enquanto Jesus ainda falava o quê? Isso que ele acabou de dizer para os discípulos. Levante-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Enquanto ele estava terminando de dizer, levantem-se que o traidor se aproxima, eis que o traidor chegou. Que é o versículo 47. E enquanto Jesus ainda falava, e eis que chegou Judas, aquele a que ele acabou de dizer, levantem-se, vamos embora, porque o traidor se aproxima. E enquanto ele estava dizendo isso, Judas, um dos 12, ele então chega, e com ele, grande multidão, com espadas e porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. É muito provável que Judas tenha sido pago para informar um local tranquilo, no qual Jesus pudesse ser preso, com pouco risco de haver violência por parte da multidão, pois Jesus já era considerado por muitos como alguém vindo da parte de Deus. E esse era o plano deles, de pegar Jesus, e eles já haviam dito isso, que queriam pegar Jesus, mas não no meio da multidão. Não sei se vocês lembram, mas o versículo 3 a 5 desse mesmo capítulo 26, foi descrito isso, nós vimos isso, coloquei para nós, por favor. Versículo 3. Então os principais sacerdotes, os anciãos do povo, se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Então perceba que o plano era colocar a mão em Jesus,
mas não no meio da multidão, para não haver tumulto entre o povo, até porque a cidade estava numerosa, era tempo de festa. E o que eles menos queriam era causar alguma sedição, algum montim, de maneira que pudesse chamar a atenção das autoridades, até porque aquilo que eles tentavam fazer contra Jesus certamente não era legal do ponto de vista da lei. Por isso, eles procuraram uma melhor ocasião em que Jesus pudesse estar em um lugar isolado. E quem sabia que Jesus estava em um momento isolado? Judas. O Getsemane não era a primeira vez que os discípulos iam lá. Se você for fazer a leitura do Evangelho de João, João principalmente diz isso, que o lugar ali do Getsemane é um lugar muito frequentado por eles, por Jesus e pelos seus discípulos. E Judas então sabia exatamente onde Jesus estava. E por isso que ele conduz os discípulos até lá. Ele vai com toda a guarda para encontrar Jesus, porque sabia que ali Jesus estaria. Então perceba, é provável que ele tenha feito isso juntamente com eles. Queriam prender Jesus, mas queriam fazer isso em um lugar estratégico, onde não tivesse multidão, e não havia um lugar melhor para fazer isso do que no Getsemane. É chamado de um bosque, ali na encosta do Monte das Oliveiras. E Jesus estava lá, somente com os 12, longe da multidão, um lugar adequado, na madrugada, naquele período, naquele momento da madrugada. Jesus estava lá com seus discípulos orando. E é exatamente nesse momento em que Judas, sabendo disso, leva o pessoal para pegar Jesus. Como diz o texto, ele não vai sozinho. E com ele, pode deixar o texto na tela. Não tire não, pode deixar ele na tela. E com ele, grande multidão, com espadas e porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Então, ele não estava sozinho. Ele foi com esse grupo já orquestrado, já planejado. Ele já havia recebido o seu pagamento para entregar Jesus. E o texto diz, e com ele grande multidão, com espadas e porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Há quem diga, principalmente no Evangelho de João, há os termos militares, quando ele vai se referir a essa grande multidão que acompanhava Judas, que sugerem que também, não somente os líderes religiosos, os chefes dos sacerdotes, mas também alguns soldados romanos estavam entre esse grupo que veio, essa multidão que veio para pegar Jesus. E faz sentido pensar que também os guardas romanos estavam lá porque esse era um período de muita festa, como os irmãos bem sabem, e certamente o que menos Pilatos queria era alvoroço naquele tempo. Então, muito provavelmente, pode ser que ele tenha cedido aí um grupo para acompanhar, um destacamento, para acompanhar este grupo, para conter, de repente, situações maiores, mais complicadas, para conter ali aquela situação. E faz sentido também porque se Pilatos de repente contou essa conspiração para sua esposa, faz sentido quando chegar no capítulo 27 ela ter sonhado, que é o que nós iremos ver no capítulo 27, explicar o sonho que ela teve com Jesus. Porque Pilatos de alguma maneira ficou sabendo, contou para ela, e ela teve sonhos com Jesus, e como nós veremos no capítulo 27. Então, não é muito estranho pensar dessa maneira. O fato é que havia uma multidão, e essa multidão certamente não estava ali, não era uma multidão de paz. Eles não queriam paz, porque o que eles traziam na mão deixa muito bem claro qual era a intenção desse grupo. O texto diz que essa multidão estava com espadas e porretes nas suas mãos.
Certamente a intenção era aquilo que nós vimos do versículo 3 a 5. Era pegar Jesus e matá-lo. Por isso que eles estavam com espadas e porretes em suas mãos. Pois bem, vejamos a continuação do texto. Então Jesus está no Getsêmani com seus discípulos. E um dos 12 chega, Judas, acompanhado por uma multidão. Entre eles, líderes religiosos do povo, os chefes de sacerdotes, membros leigos do Sinédrio, guardas do Império Romano. E eles chegam diante de Jesus e dos seus discípulos. E o texto então vai dizer que Judas toma a frente, um dos 12. E o versículo 48 e 49 nos diz a seguinte coisa. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal. E o sinal era esse. Aquele que eu beijar é esse. Prendam-no. E logo aproximando-se de Jesus, Judas disse, salve, mestre! E o beijou. Então, uma situação é esta. Jesus estava no Getsêmani com seus discípulos, quando Judas chega, acompanhado por uma multidão, com espadas e porretes. Ele toma a frente. Salve, mestre! E o beija. É esta cena que acontece. E talvez você já tenha ouvido falar sobre esse episódio da traição de Judas com o beijo em Jesus. É por esse episódio em específico que o beijo acabou ganhando uma conotação negativa. O beijo acabou se transformando em um símbolo também de traição. E talvez você pergunte por que era a necessidade deste beijo. Embora os rumores acerca de Jesus já estivesse dado ao seu nome certa notoriedade, mas seu rosto talvez não fosse ainda conhecido pela maioria. Certamente, se Jesus vivesse em nossos dias hoje, todo mundo saberia como era o seu rosto por causa das redes sociais. Porque celebridades hoje não passam despercebidos. Todo mundo conhece os seus rostos. Mas aquele era um tempo em que ainda não havia sistema de fotografia. Então, poucas pessoas tinham acesso à visibilidade, ao rosto, à aparência de Jesus. Por isso que, muito embora Jesus já fosse uma figura bastante conhecida naquele contexto, as pessoas falavam do nome de Jesus, a sua entrada foi triunfal, chamou muita atenção das pessoas, contudo, o seu rosto ainda não era conhecido. E por isso que os guardas não sabiam. Certo, nós vamos chegar lá, tem 12, tem 13, quem a gente vai meter o pau? Eles queriam saber, e aí, quando a gente chegar lá, quem vai levar a sola? Quem a gente vai pegar? E o combinado, como diz o texto, versículo 48, o traidor tinha dado a eles. Como diz o versículo 48, o traidor tinha dado a eles um sinal. Aquele que eu beijar é esse. Prendam. Duas coisas acompanham esta saudação, esse gesto de Judas. Primeiro, não é algo estranho. Ele faz uma saudação comum porque, de fato, Jesus era mestre. Então, ele quando disse salve mestre, não é porque ele estava saudando Jesus por reconhecer que ele era o mestre. Mas ele queria, com essa saudação, distinguir Jesus dos demais. Porque só Jesus era mestre deles. Então, quem é o mestre desse grupo? Jesus. Então, quando eu saudar ele, você já vai saber. A quem eu direcionar a saudação é esse. É como, por exemplo, se eu estiver aqui, sentado com os irmãos, talvez ninguém vai saber que eu sou o pastor da igreja. Até que ele faça uma saudação a mim, direcionado a mim, para que possa me distinguir dos demais. E Jesus, como era alguém que se vestia com
como pessoas comuns. Então, pela vestimenta não daria para saber, porque Jesus se vestia como as pessoas. Ele não era alguém que ostentava a sua aparência. Então, foi preciso articular certos sinais para poder identificar. Então, uma saudação. Salve, mestre. E aí, o famoso beijo. Ali era algo muito cultural. O que a gente chama de ósculo santo, né? Não sei se você já ouviu falar sobre essa expressão. É o ósculo santo. Era muito comum naquele contexto, quando se chegava a certas autoridades, em especial elas, fazer a saudação com um beijo no rosto. E segundo o termo, no original, se dá a impressão de que não foi somente um beijo, mas ele o beijou várias vezes, certo? Mas, de toda forma, ele o beijou para o distinguir dos demais. O objetivo dele era fazer isso, certo? Sei que não é muito cultural nosso, beijar outro homem, talvez soaria um pouco estranho em nosso contexto, mas naquele contexto era algo bem normal, certo? Um homem beijar outro homem, e ainda em alguns contextos culturais, isso ainda é praticado, a ideia da saudação com um beijo no rosto. O que passar disso, eu não vou dizer o termo, mas eu acho que não é coisa cultural, certo? Você já entendeu o que eu quis dizer. Então, ainda é cultural, em alguns contextos, o beijo no rosto, certo? E ali o que acontece é isso. E o objetivo maior, principal disso, é isso. Contudo, o beijo aqui, ele ganha uma conotação negativa por aquilo que estava por trás, pela intenção maldosa. E por isso que o beijo aqui, ele acabou se transformando em um símbolo de traição. Porque ele não estava ali reverenciando a Jesus. Porque eu estava até dizendo lá fora, os irmãos, eu quero encontrar o Senhor. E quando eu encontrar, eu vou me jogar nele, obviamente. Eu quero abraçá-lo, eu quero tocá-lo, eu quero beijá-lo, se possível. Mas uma coisa é você fazer isso com reverência. Diante do seu Senhor, diante do seu Salvador, diante do seu Deus. Mas outra coisa é você usar um gesto tão carinhoso para você trair alguém tão amado. Esse é o problema. Aqui é onde está o ponto negativo. É você usar um gesto carinhoso, afetuoso, para algo tão maligno. É você trair alguém com um beijo, com um sinal afetuoso. É como muitas vezes você trair uma criança, é como você enganar uma criança, oferecendo a ela, como muitos sequestradores fazem, oferecendo a ela um urso de pelúcia, um pirulito, que aparentemente tem cara de coisa boa, mas por trás tem uma intenção maliciosa, maldosa. E o que estava acontecendo era exatamente isso, um beijo. Algo que remete tanto afeto, tanta proximidade. E ele estava usando isso para atrair o seu Senhor, certo? Trair o seu Senhor com isso. Por isso o texto diz, aquele que eu beijar é esse, prendam-no. Então o objetivo do beijo era isso, era beijar ao Senhor, para que homens maus pudessem colocar a mão nele. Por isso o texto diz, aquele que eu beijar, porque o combinado foi esse, aquele que eu beijar é esse, prendam-no. E o texto diz, e logo aproximando-se de Jesus, Judas disse, salve mestre, e o beijou. Vejamos como Jesus reagiu a isso. Versículo 50. Jesus, porém, lhe disse, amigo, o que você veio fazer? Nisto, aproximando-se eles, agarraram Jesus e o prenderam. Imagina o que ele estava fazendo com Jesus. Imagina ele chegar diante de Jesus, Jesus sabendo o que estava acontecendo, ele beija Jesus,
e ouvi Jesus dizer para ele: amigo, amigo. As palavras de Jesus são fortes nesse momento para ele. O termo que Jesus usa para Judas é um termo íntimo também. Naquele momento já, como se fosse uma repreensão de Jesus por meio das palavras, daquilo que ele estava fazendo, como se dissesse: amigo, é isso mesmo que tu estás a fazer comigo? A reflexão de Jesus a ele é essa. Usa o termo amigo. É como se naquele último momento Jesus dissesse: amigo, lembra de quem nós somos, de quanto tempo tu esteve comigo, de como tu é um dos 12, dos privilegiados, que caminhou comigo, que meteu a mão comigo no mesmo prato, que dormiu ao meu lado, alguém que eu orei ao meu Pai, alguém que viu eu fazer maravilhas, alguém que não é distante, alguém que é próximo. Amigo, o que você veio fazer? Certamente a pergunta de Jesus não se trata de um desconhecimento de Jesus do que está para acontecer, mas Jesus lhe dirige essa pergunta em tom de repreensão impregnada de ironia, porque Jesus certamente sabe muito bem o que ele veio fazer, mas talvez ele ainda era Jesus dando mais uma vez uma chance para ele refletir sobre o que ele viera fazer. Amigo, o que viestes fazer? Para que em um último segundo ele pudesse cair em si do que estava fazendo, do que ele estava prestes a cometer diante do Senhor. E por isso Jesus diz: amigo, o que você veio fazer? Certamente Jesus sabia muito bem o que ele veio fazer, tanto é que o próprio texto diz de imediato o que ele veio fazer, qual a intenção dele. Porque assim que Jesus fez a pergunta, olha o texto: nisto, aproximando-se eles, agarraram Jesus e o prenderam. Então a pergunta: amigo, o que você veio fazer? Entregar ele, para que ele pudesse ser preso. Porque de imediato a sua pergunta é exatamente isso que acontece. Aproximando-se eles, agarraram Jesus e o prenderam. Vejamos o que diz o restante do texto. Versículo 51 a 54. E eis que um dos 12 que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: coloque a espada de volta no seu lugar, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Ou você acha que não posso pedir ao meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Mas como então se cumpririam as Escrituras, que dizem que assim deve acontecer? Então a cena é essa. Depois que Judas se aproxima, depois que ele identifica Jesus com um beijo, o texto então diz que eles colocaram a mão em Jesus. Aquela multidão que veio com espadas e porretes. E o texto diz que de imediatamente, quando eles colocam a mão em Jesus, um dos discípulos de Jesus saca uma das suas espadas e corta uma das orelhas dos servos do sumo sacerdote. O Evangelho de Mateus não nos diz quem é este discípulo de Jesus, mas no Evangelho de João, João acaba descrevendo, dizendo quem foi esse discípulo de Jesus, que meteu a mão na espada e cortou a orelha do servo
do sumo sacerdote? Quem vocês acham que foi dos 12? Tirando Judas. Quem você acha que tem esse ímpeto para essas coisas? Pedro. Erraram ou acertaram? Pedro empunha a espada. E segundo o Evangelho de João, o alvo dele é Malco. O Evangelho de João dá o nome também do servo do sumo sacerdote, que tem a sua orelha perdida. Pedro saca a sua espada e golpeia o servo do sumo sacerdote chamado Malco, que tem a sua orelha arrancada pela atitude de Pedro. E aí nós olhamos para Pedro sendo Pedro. A reação dele é psicologicamente convincente. Porque Jesus acabara de dizer algo de Pedro. Lembra o que foi que Jesus acabou de dizer para Pedro? Vocês lembram? Primeiro Jesus disse: ainda nesta noite, todos vocês me abandonarão. Lembra? Nós começamos assim. Jesus, antes de entrar no Getsemane, falou isso para os seus discípulos. Ainda esta noite, não é amanhã, não é daqui a um mês, é ainda hoje. Ainda hoje e nesta noite, todos vocês irão me abandonar. Todos vocês. E lembra qual foi a reação de Pedro? Não, Senhor, eu não. Todos eles aí até podem fazer isso, mas eu jamais farei isso com o Senhor. E Jesus falou para ele: Pedro, ainda hoje tu me negarás 3 vezes. E o texto vai dizer que Pedro, não satisfeito, disse: Senhor, ainda se for necessário, eu morrerei por ti, eu darei a vida por ti. E o texto diz que todos os outros discípulos também disseram a mesma coisa que Pedro havia dito. O psicológico de Pedro estava abalado. As palavras do mestre ainda ecoavam em sua mente: você vai me trair. E Pedro, então, diante da situação, viu um momento oportuno para mostrar sua lealdade ao Senhor. E na sua tolice de achar que ele estava certo e que Jesus estava errado, de que ele não iria o abandonar, ele então saca da sua espada e ele golpeia Malco, numa tentativa de proteger o seu mestre. Alguns entendem a resposta de Jesus. A resposta de Jesus ao que ele fez foi a seguinte coisa, no versículo 52. Então Jesus lhe disse: coloque a espada de volta no seu lugar, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Alguns entendem a resposta de Jesus como um chamado ao pacifismo, enquanto outros observam que Jesus disse a Pedro apenas para guardar a espada, não para jogar fora. É preciso muita atenção nesse momento. O Evangelho de Lucas, no que diz respeito a esse momento, ele é mais preciso do que o Evangelho de Mateus. Porque antes de entrar no Getsemane, Jesus disse algo para os discípulos. Antes de entrar no Getsemane, Jesus disse algo para os discípulos. E eu quero ver isso no Evangelho de Lucas, capítulo de número 22. A partir do verso 35. Se você olhar na sua Bíblia, pode olhar na sua Bíblia, que logo depois vem um episódio do Getsemane, no Evangelho de Lucas. Não é assim? Está aí na sua Bíblia? Certo? Então, vamos ver o que Jesus disse para os discípulos antes desse momento, ou seja, ainda neste mesmo dia, nesses mesmos momentos, certo? Nesse mesmo dia, não era outro dia, era ainda o mesmo dia.
certo? O que Jesus disse para eles, momentos antes, horas antes, o que Jesus disse para os seus discípulos. A seguir, Jesus perguntou aos seus discípulos: quando eu os enviei sem bolsa, sem sacola e sem sandálias, por acaso faltou-lhes alguma coisa? Eles responderam: não faltou nada. Pode continuar, até o 38. Então Jesus lhes disse: agora, porém, quem tem bolsa, pegue-a e faça o mesmo com a sacola. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Jesus está dizendo que eles têm que agora fazer o quê? Vender a capa e comprar uma espada. Ordem de Jesus. E é exatamente isso que eles fizeram. Verso 37. Pois eu lhes digo que é preciso que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores. Pois o que a mim se refere está sendo cumprido. Verso 38. Então lhe disseram: Senhor, aqui estão 2 espadas, porque ele pediu para comprar uma e eles já tinham uma. Jesus lhes respondeu: basta, é suficiente. 2 espadas, tá ótimo. Versículo 49 a 51, aí mesmo, 22, 49. Os que estavam ao redor de Jesus, vendo o que estava por acontecer, perguntaram: Senhor, devemos atacar com as espadas? Aqui, versículo 49, aqui é a descrição de Lucas desse mesmo episódio em que Jesus é preso. Eles já tinham comprado a espada que o Senhor Jesus pediu, e agora, quando os guardas chegaram para prender Jesus, eles disseram: Senhor, devemos atacar com as espadas? Ou seja, é agora a hora para a gente usar a espada que o Senhor mandou a gente comprar. Versículo 50. Um deles golpeou o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. 51. Mas Jesus interveio dizendo: deixem, basta. E tocando na orelha do homem, curou. A ideia é: tá bom. Assim como ele havia dito: 2 espadas, tá bom? Basta, tá bom. Cortou a orelha? Basta, tá bom. Na mentalidade dos discípulos, agora era a hora de usar a espada que ele havia dito a eles para comprar. O problema é que eles entenderam a hora errada. Porque Jesus havia dito a eles para comprar a espada. E Jesus havia dito isso porque Jesus sabia das duras perseguições que os discípulos enfrentariam. E que eles teriam que ter alguma forma de se defender. Mas agora não era o momento para usar a espada. A questão é esta: esse não era o momento para usar a espada. Tanto é que Jesus vai dizer: por acaso vocês estão achando que se eu pedir meu pai, ele não manda anjos aqui não? Que é o que ele vai dizer no texto. Voltamos nós lá para o texto. Versículo 53. Ele diz: ou você acha que não posso pedir ao meu pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Uma legião romana completa tinha 6.000 homens. 6.000 homens, uma legião. E ele disse: você acha que eu não poderia pedir ao meu pai e ele me mandar 12 legiões de anjos? Só uma legião tinha 6.000 homens. 12 vezes 6? 12 vezes 6? 12 vezes 6? Passou no Enem. Olha a quantidade de anjos que Deus disse, que Jesus disse, que seu pai poderia lhe enviar. Olhou na calculadora de celular, né? Jesus queria dizer isso para eles. Agora não é a hora de usar a espada. Esse não é o momento para usar a espada. Porque se eu quisesse, eu pediria ao meu pai e ele mandaria 12 legiões de anjos agora, para acabar com todos eles aqui. E quantos eu quiser. E a pergunta é: se ele quisesse, esses anjos estariam à disposição dele? Sim ou não? Com certeza. Não há nenhuma dúvida. Os anjos estão a serviço dele.
Tanto é que no sermão escatológico nós vimos que quando Jesus voltar, ele vem acompanhado de quem? Dos anjos. Os céus se abrirão e ele vai descer em sua glória com seus anjos, com o exército celestial. Todos eles estão a favor dele. E se ele quisesse agora invocá-los, ele assim o faria. Mas como ele bem disse, mas como então, versículo 54, mas como então se cumpririam as escrituras que dizem que assim deve acontecer? Tem que acontecer assim. Por isso, não adianta lutar agora. Porque o que eu vim fazer não será vencido pela espada. Judas veio a mim na calada da noite, com guardas armados. Judas não entendeu em nenhum momento quem era Jesus e o que ele viera fazer. Jesus, como um cordeiro, ele tinha que se entregar de forma voluntária. Voluntária. O sacrifício é de forma voluntária. Ele não está aqui à força. Ele veio como um cordeiro para morrer de forma voluntária. Então eu tenho tudo o que eu preciso para resistir, mas eu não vou resistir. Porque tem que ser assim. Porque se assim não for, como vai se cumprir o que se diz nas Escrituras? A meu respeito, as Escrituras têm que se cumprir. Por isso, guarda a espada, Pedro. Guarda. Ele não disse lança fora. Guarda. Porque foi ele que mandou ele comprar. Foi Jesus que mandou seus discípulos comprarem. Guarda, porque não é agora a hora para usar. Agora é a hora que eu devo ser entregue. Essa é a hora em que as Escrituras têm que se cumprir. Essa é a hora que as Escrituras têm que se cumprir. É dessa maneira que nós devemos olhar para o texto, se nós queremos compreendê-lo. Mateus não dá a precisão do que Jesus faz com o homem que teve a orelha cortada, mas como nós vimos, os outros evangelhos dá. Lucas dá essa precisão de que Jesus cura Malco com a sua orelha cortada. E Jesus fez isso mais uma vez em benefício de Pedro. Porque senão não seria apenas 3. Não teria apenas só 2 pessoas quando Jesus foi crucificado. Mas teria mais uma, Pedro. Porque Pedro, ele estava cometendo um crime. Ele estava ferindo um servo do sumo sacerdote. E certamente ele também seria preso. Então, aquilo que Jesus faz com o homem era uma forma também de livrar Pedro dessa circunstância terrível. Porque Jesus não queria que nenhum dos seus discípulos fosse à cruz. Ele é que tinha o plano de ir à cruz para os seus discípulos. Não o contrário. Ainda não. Ainda não. Porque a história da igreja vai mostrar que a maioria dos apóstolos morreram crucificados. E crucificados de cabeça para baixo. Porque não se consideraram dignos de morrer da mesma forma que o seu Salvador. Mas ainda não era a hora. A hora é que somente ele deveria ser crucificado para a salvação não somente dos seus discípulos, mas inclusive dos guardas também que ali estavam. Nós veremos mais na frente. Então, o ponto principal aqui, meus irmãos, é o versículo 54. Mas como então se cumpririam as Escrituras que dizem que assim deve acontecer? Esse é o ponto. Como nós já vimos, tudo está orquestrado. Nada está fora do controle de Deus. Ainda que aparentemente as coisas pareçam fora do lugar, desajustadas, tensas, obscuras, mas tudo estava acontecendo segundo a soberania de Deus. Tinha que ser assim. De uma forma trágica, mas tinha que ser assim. Para que se cumprissem as Escrituras.
Então Jesus vai dizer para eles, versículo 55. E 56. Naquele momento, Jesus disse às multidões: vocês vieram a mim com espadas e porrete para prender-me, como se eu fosse um salteador, ou seja, como se eu fosse um bandido, um rebelde. Todos os dias no templo eu me assentava ensinando e vocês não me prenderam. O que Jesus está dizendo aqui diz muito mais sobre eles do que ele. O que estava acontecendo ali não diz respeito a Jesus. Porque eles vieram a Jesus como se Jesus fosse um bandido. Como se ele fosse um homem mau. E Jesus então está dizendo: eu não estive com vocês. Vocês me viram em todos os lugares. E vocês poderiam ter me pegado ali. Mas vocês vieram aqui como se eu fosse alguém de mau caráter. Na verdade, aquilo que eles fizeram reflete mais deles do que de Jesus. Jesus está dizendo: vocês é que são maldosos, porque vocês vêm a mim na calada da noite, escondido, longe da multidão, como se eu fosse alguém rebelde. Jesus lança sobre eles essa reflexão. Todos os dias eu estive com vocês. Todos os dias eu estive com vocês, ensinando no templo, e vocês não me prenderam. E aí, mais uma vez, no versículo 56, ele diz: tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Perceba a repetição disso. A repetição disso. Tudo isso está acontecendo para que se cumpra as escrituras. Tudo isso está acontecendo, irmãos, para que se cumpra as escrituras. Jesus está sendo entregue. E é interessante observar isso. Como eu disse, é ele quem está se entregando. Não são eles que estão prendendo Jesus. Porque se Jesus quisesse, como nós já vimos, ele mesmo disse, poderia invocar os anjos de Deus e livrá-lo. Mas ele está se entregando. E como nós vimos no sermão passado, texto de Atos, capítulo 2, versículo 23, que diz: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando por mãos de iníquos. Ou seja, Deus estava entregando o seu filho. Deus estava entregando o seu filho para que se cumprisse as escrituras nele. Mas a pergunta é: o seu pai o estava entregando por causa de quê? Pelo quê? Coloquei o texto para nós de Romanos capítulo 4, versículo 25, por favor. Quatro, 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões. Essa foi a razão pela qual o Pai entregou o seu Filho, por causa das nossas transgressões. Jesus foi entregue pelo seu Pai, e ele se entregou de forma voluntária por causa das nossas transgressões. Essa é a razão. Tinha que ser assim. Por isso, naquele momento, ele não poderia resistir. Essa é a ironia do texto. Porque o texto não deixa de ser irônico. Como é possível o Criador de todas as coisas, aquele que a verdade, que liberta as pessoas, ser preso? Essa é a ironia do texto. Para mostrar que isso só é possível segundo o próprio desígnio de Deus.
Porque tudo está escrito e precisa ser cumprido exatamente assim. O homem não teria poder algum, como ele vai dizer para Pilatos, se de cima não for dado para ele. Se de cima não for dado para ele. Jesus estava sendo entregue pelo seu Pai e entregue por causa das nossas transgressões. Essa é a razão. Jesus foi preso, foi torturado, foi crucificado, foi morto por causa das nossas transgressões, por causa dos nossos pecados, por causa do meu pecado, por causa do seu pecado. Mas os discípulos não entenderam isso, porque se eles tivessem entendido isso, eles não teriam feito o que eles fizeram no final do versículo 56. Coloca lá para nós de novo. Jesus foi entregue, e entregue por causa dos nossos pecados, por amor a nós. Mas os discípulos não entenderam isso. Volta lá para o texto. Versículo 56. O que foi que eles fizeram, os discípulos? O deixaram ir fugindo. Aquele que estava sendo entregue por causa dos pecados dos seus próprios discípulos para salvá-los, eles o deixaram e eles fugiram. Aqueles que, assim como Pedro havia dito, nós morreremos, mas nós não te deixaremos. Se preciso for, nós daremos a nossa vida por ti. Irmãos, e aqui me permita nosso ponto de reflexão final sobre isso. Notemos como os nossos corações são fracos. E nós percebemos isso quando eles são provados. Ora, há poucos instantes, não foi semana passada, foi há poucos momentos. Há poucos momentos os discípulos disseram com muito fervor diante de Jesus: daremos a vida por ti. E horas apenas eles o deixaram e fugiram. A pergunta é: como isso é possível? Como é possível alguém que acabou de dizer euforicamente: daremos a vida por ti, e em poucas horas, pouquíssimas horas, o deixaram, fugiram, o abandonaram? Como isso é possível? Mais uma vez nós voltamos para aquilo que constantemente nós lembramos aqui. Nossos sentimentos são falhos. Tolos são aqueles que confiam nos seus sentimentos. Muitos dizem que amam e são capazes de, no mesmo instante, matarem, odiarem. Porque assim somos nós. Não podemos confiar em nossas emoções. Quantos de nós, em algum momento, não fomos tocados por um sermão, não fomos tocados por algum evento que nós fomos, participamos, alguma conferência? Nós ficamos impactados, o nosso coração se encheu de fervor de Deus e nós fizemos declarações diante de Deus, fidelidade diante de Deus, e às vezes com poucas horas, poucos dias, poucos momentos, nós falhamos com Deus. Quantas vezes nós somos assim, tocados emocionalmente, e naquele momento nós fazemos promessas a Deus: Senhor, nunca mais eu me recorro a esse pecado. E 3 dias lá estamos nós de novo, se lambuzando na lama, no mesmo pecado que há 3 dias nós falamos ao Senhor: eu nunca mais farei isso. Quantos de nós se apega às nossas emoções, aos nossos ímpetos, às nossas euforias, e caímos na insegurança
das nossas emoções. Das nossas emoções. Essa é a prova. Essa é a prova disso. Clara, diante dos nossos olhos. Os discípulos que acabaram de dizer que estavam dispostos a dar a vida por Jesus, na primeira situação, o deixaram e o abandonaram. Sabe por quê? Porque eles amavam mais a si mesmos do que ao Senhor. Quando eles viram os guardas metendo a mão em Jesus, opa! Eu vou bater em retirada quando sou otário. Eu vou bem ser preso também. São nessas horas que nós somos provados. A partir do momento em que o cristianismo, em que a fé em Deus, em que o amor a Jesus começa a ameaçar a nossa comodidade, nós batemos em retirada. Nós fugimos, nós o negamos, nós nos distanciamos dele. Porque nós somos ensinados a estar com Jesus só quando estamos ganhando. Mas a partir do momento em que o nosso conforto, a nossa comodidade é ameaçada, nós fazemos como os discípulos. Não vale a pena segui-lo e ser preso. Eu vou fugir para livrar o meu, para livrar a minha vida. Eles estavam com o coração focado em si mesmos. Em si mesmos. Eles não olharam para Jesus. É por isso que eu sempre digo, é muito fácil falar coisas para Deus. Mas é muito difícil viver coisas para Deus. Quando as pessoas dizem que estão dispostas a dar a vida por Jesus, eu só acredito quando vejo elas dispostas a viver por Jesus. Porque elas só terão condições de dar a vida por Jesus quando elas, primeiro, viverem por Jesus. Aí, quando chegar o momento, se for necessário, elas terão capacidade de dar a vida por Jesus. Mas se não vivem por Ele, só vivem para si mesmas. Frases de efeito, mas sem vida. Porque no primeiro momento em que a sua comodidade, o seu conforto é ameaçado, eles negam Jesus. Eles negam Jesus. Eles pulam fora. Porque não vale a pena seguir Jesus assim. Eu não segui Jesus para ser preso. E esse é o problema do cristianismo do nosso tempo. Um cristianismo que só busca confortos. Mas eu acho que as pessoas não entenderam a mensagem. Porque qual é a mensagem de Jesus para nós? Qual é o convite de Jesus para nós? Quem quiser vir após mim tem que fazer o quê? Tem que negar a si mesmo e tomar o quê? Quem toma a cruz vai para onde? Vai para o Calvário. Ninguém toma a cruz e vai tomar água de coco na praia. Onde já se viu isso? Não é porque eu vou usar ela para armar rede. Pelo amor de Deus. Quem toma a cruz vai para o Calvário. Por isso a Bíblia diz que nós somos levados ao matadouro todos os dias, como diz a palavra de Deus. Somos levados ao matadouro todos os dias. Seguir a Cristo é participar também dos seus sofrimentos. Faz parte. É sinal de que nós estamos com Ele. Por isso esse evangelho aguado, de que venha Jesus e todos os seus problemas acabarão. Esse evangelho de prosperidade é um evangelho falso. Jesus nunca prometeu isso para ninguém. Jesus prometeu vida eterna e teve um alto preço. Ele teve que morrer na cruz por causa dos nossos pecados. Por causa dos nossos pecados. Essa é a mensagem. Jesus não veio ao mundo para você ter vida boa. Jesus não veio ao mundo para você realizar os seus sonhos. Não.
Isso, se você estudar, pode ser que você adquira na sua vida. Mas Jesus veio para conceder ao homem aquilo que nenhum esforço nosso é capaz de nos dar: a salvação. A salvação dos nossos pecados. Essa é a razão. Esse é o ponto principal. E muitas vezes, quando nós nos distanciamos dessa verdade, podemos cair no mesmo erro dos discípulos, de deixar, de o abandonar. Quantos já estiveram aqui conosco e hoje já não estão mais? Por isso que Paulo disse: aquele que está em pé, cuide, para que não caia. E as situações vão revelar os nossos corações. E a situação em que Jesus foi preso revelou o coração de todos os seus discípulos. E por isso o texto encerra dizendo: todos, sem exceção, todos os discípulos o deixaram e fugiram covardemente. Covardemente. Deixaram o seu Senhor para trás. Aquele que estava sendo entregue por eles. Perceba a situação. Jesus foi traído com um beijo. Seus discípulos o abandonaram. E ele estava indo na cruz morrer por eles. É o que torna a cena ainda mais forte. Nesse dia em que nós nos reunimos aqui para celebrar a ceia, é um dia importante, porque nós trazemos à memória as coisas que nos dão esperança. A ceia serve para nos lembrar, é um memorial da parte de Deus, que nos ajuda a aquecer o nosso coração, a não nos deixarmos nos desviar, nos afastar do lugar certo, do ponto certo. Porque pode ser que nós somos tendenciosos, por alguma razão, a abandonar, a fugir, a esfriar. E é preciso nós lembrarmos, a ceia é o lembrete, porque o pão é o lembrete de que Jesus entregou o seu corpo de forma voluntária a ser pendurado naquela cruz. O cálice é o lembrete de que Jesus derramou o seu sangue precioso para nos redimir, para nos salvar. Então é um momento de reflexão nosso. Refletir como discípulos de Jesus. Refletir sobre a nossa vida com Ele. Muito o Senhor fez e tem feito por nós. De que maneira nós temos vivido para Ele? Será que nós temos vivido de modo digno da sua morte, daquilo que Ele fez por nós? Então vamos, nesse espírito de reflexão, nós vamos participar da ceia, refletindo. Quando você estiver com o pão e o cálice na sua mão, olhe para isso e lembre-se de como Ele se entregou de forma voluntária por você. E que isso te leve a viver de modo digno disso que Ele fez por você.